Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Volta dos apóstolos e multiplicação dos pães. Jesus, acolhendo as multidões, falou-lhes do reino de Deus e aos necessitados de cura restituiu a saúde. O dia começava a declinar. Aproximaram-se os 12 e disseram-lhe: Despede a multidão para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase 5.000 homens. Ele, porém, disse a seus discípulos: Fazei-os acomodar-se por grupos de uns 50. Assim fizeram, e todos se acomodaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos para o céu, os abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e foi recolhido o que sobrou dos pedaços, 12 cestos. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. E Nosso Senhor, como poderoso e piedoso Salvador, recebe os cansados, ensina os ignorantes, sara os doentes, restaura os esfomeados para mostrar o quanto se compraz da devoção dos fiéis. Por isso segue, Jesus, acolhendo as multidões, falou-lhes do reino de Deus e aos necessitados de cura restituiu a saúde. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor faz isto para que aprendas que a sabedoria que devemos professar se divide em palavras e obras, e que convém que as palavras exprimam as obras, e que as obras exprimam as palavras. Como o dia começasse a declinar, os discípulos, preocupados com os demais, sentem pena da multidão. Por isso segue. O dia começava a declinar. Aproximaram-se os discípulos e disseram-lhe: Despede a multidão para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. São Cirilo. Como foi dito, os da multidão pediam remédio para diversos sofrimentos. Então os discípulos, percebendo que bastava um aceno do Senhor para realizar-se o que pediam os enfermos, dizem: Despede as multidões, para que se desembaraçem de seus tormentos. Repara a transbordante mansidão daquele a quem se dirige esse pedido. Não apenas dá o que lhe pedem os discípulos, mas ainda supre os que os seguem com os dons da sua mão liberal, mandando que se lhes apreste o que comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Teofilacto Diócrida. Não fala isto porque ignorasse o que haveriam de responder, mas porque queria levá-los a dizer quantos pães tinham, e assim, ouvida a quantidade de pães, fazer ressaltar o milagre por meio dessa declaração. São Cirilo. Mas era impossível aos discípulos cumprir essa ordem, porque não tinham consigo senão 5 pães e 2 peixes. Por isso segue. Replicaram:
não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Santo Agostinho. Nestas palavras, São Lucas resumiu numa só frase toda a resposta de Filipe. Iremos, pois, com 200 denários comprar pão para lhes darmos de comer? E de André. Há aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, como narra João. Quando diz, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, tira esta parte da resposta de André, ao acrescentar, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo, isto vem da resposta de Filipe, exceto que não menciona os 200 denários. Mesmo esta segunda parte, porém, pode ser inferida da frase de André, pois as palavras há aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, o apóstolo em seguida acrescenta, mas que é isto para tanta gente? O que é o mesmo que dizer, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Em toda esta variedade de palavras, muito embora com harmonia de sentidos, destaca-se para nós uma salutar lição, que nada devemos procurar nas palavras senão a intenção dos falantes, e é para evidenciar isto que os narradores verazes devem velar, quer narrem sobre um homem, sobre um anjo ou sobre Deus. São Cirilo. Para acrescentar a dificuldade do milagre, o evangelista deixa conhecer o número de pessoas na multidão. Com efeito, eram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como diz outro evangelista. Teofilacto Diócrida. O Senhor ensina que, quando acolhemos alguém em casa, que convém fazê-lo sentar-se e livrá-lo de toda inquietação. Por isso segue. Ele, porém, disse aos seus discípulos, fazei-os acomodar-se por grupos de 50. Assim fizeram, e todos se acomodaram. Santo Agostinho. Lucas aqui diz que a multidão foi mandada sentar em grupos de 50, e Marcos que foi mandada sentar em grupos de 100 e de 50. Mas esta diferença não nos perturba, porque um falou da parte, o outro do todo. Se um tivesse falado em grupos de 50 e outro apenas em grupos de 100, então sim pareceria haver uma grande contradição. Nem seria fácil admitir que ambos os números são verdadeiros, mencionado um por um dos evangelistas, o outro pelo outro deles. Mas, mesmo assim, quem é que, examinando isto com mais atenção, não haveria de reconhecer que é assim? Digo isto porque a miúde aparecem coisas que, aos que prestam pouca atenção e julgam temerariamente, parecem contrárias, mas não são. São João Crisóstomo. E para que se cresça que Cristo viera do Pai, Nosso Senhor, antes de fazer o milagre, olhou para o céu, por isso segue. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos para o céu. São Cirilo. Nosso Senhor faz isto por nós com premeditação, para que aprendamos que no começo da refeição, ao partir pão, devemos oferecê-lo a Deus e atrair sobre ele a bênção celestial. Por isso segue, os abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. São João Crisóstomo. Nosso Senhor distribui os pães à multidão pelas mãos dos discípulos a fim de honrá-los e para que não se esqueçam do milagre. E não cria a partir do nada os alimentos com que alimenta a multidão, a fim de calar a boca do maniqueísta, que diz que ele não tem nenhuma associação com criatura, e mostrar que é ele o distribuidor de todo o alimento, aquele que diz, produz a terra verdura. Multiplica também os peixes, para dar a entender que tem tanto domínio sobre o mar quanto sobre a terra seca. Depois de operar milagres particulares para os doentes, produz aqui uma graça geral, dando de comer a todos e não apenas aos doentes. Por isso segue. Todos comeram e ficaram saciados. São Gregório de Nissa. Não era o céu que lhes escoava maná, nem a terra que lhes satisfazia a fome com o fruto que de sua natureza gera. Não,
A graça escorria até eles desde os inefáveis celeiros da potência divina. O pão era criado nas mãos dos que o distribuíam e multiplicado na medida da fome dos que o comiam. Tampouco era o mar que lhes dava para comer os peixes, mas aquele que pôs no mar a raça dos peixes. Santo Ambrósio. Consta que o povo não foi saciado com um alimento escasso, mas multiplicado e abundante. Verias, se estivesses presente, como as partículas eram multiplicadas entre as mãos dos que as distribuíam sem as quebrarem, e como os fragmentos intactos por conta própria deslizavam por entre os dedos dos que os partiam. São Cirilo. O milagre não se deteve aí, pois o evangelista acrescenta: e foi recolhido o que sobrou dos pedaços, 12 cestos, para dar a inabalável certeza de que a obra de caridade para com os próximos alcança de Deus uma farta recompensa. Teofilacto Diócrida. E fez isto para que aprendêssemos o poder da hospitalidade e quanto o socorro prestado aos necessitados faz crescer os nossos bens. São João Crisóstomo. E ao fim não fez sobrarem pães, mas pedaços de pães, para mostrar que aquelas eram apenas as sobras dos pães distribuídos, que acabaram sendo tantas que encheram tantos cestos quanto havia discípulos. Santo Ambrósio. Em sentido místico, depois que aquela mulher que prefigurava a igreja foi curada do fluxo de sangue, e depois que os apóstolos foram enviados na missão de evangelizar, então é que é distribuído o alimento da graça celestial. Mas preste atenção a quem é distribuído, não aos preguiçosos, não aos que estavam na cidade, não aos que estavam na sinagoga ou usufruíam de algum ofício secular, mas aos que buscavam Cristo no deserto. São Beda. Deixando para trás a Judéia, que, por se recusar a crer na profecia, perdera seu posto de honra, nosso Senhor vai distribuir no deserto da igreja, onde não havia homem algum, a pastagem da palavra. Ora, depois que Cristo se retira ao deserto dos gentios, muitas multidões de fiéis, saindo dos muros de seus antigos costumes e vários credos, passaram a segui-lo. Santo Ambrósio. Os que não desdenham segui-lo são por Cristo acolhidos. O Verbo de Deus fala com eles não sobre coisas seculares, mas sobre o reino dos céus, e se alguém carrega alguma chaga de sofrimento corporal, nosso Senhor aplica-lhes de bom grado o seu remédio. Em tudo isto, porém, conserva-se a ordem do mistério. Primeiro se distribui o remédio para as chagas através da remissão dos pecados, e em seguida abunda o alimento da mesa celeste. São Beda. Nosso Senhor revigora as multidões ao reclinar do dia, quer dizer, ao aproximar-se o fim dos tempos, ou ainda quando o sol da justiça por nós sucumbiu. Santo Ambrósio. Todavia, esta multidão ainda não é revigorada com alimentos mais nutritivos, pois primeiro dão-se 5 pães à maneira do leite materno, depois 7, por fim entregue-se o próprio corpo de Cristo, alimento este mais sólido. Ora, se alguém tiver medo de pedir comida, deixe para trás tudo que é seu e corra até a palavra de Deus. Quem se põe a ouvir a palavra de Deus começa a sentir fome. Os apóstolos dão-se conta do esfomeado, e ainda que eles não entendam de que tenham fome, Cristo o entende. Sabe que não sentem fome do alimento deste século, mas do alimento que é Cristo. Os apóstolos não haviam ainda entendido que o alimento do fiel não pode ser comprado. Cristo sabia que nós podemos ser comprados de volta e resgatados, mas que os seus próprios manjares só podiam ser dados de graça. São Beda. Os apóstolos não tinham ainda mais que os 5 pães da lei mosaica e dos 2 peixes de ambos os testamentos, que estavam escondidos nas profundezas dos mistérios
e como que cobertos pelas águas do abismo. Porque o homem tem 5 sentidos exteriores. Os 5.000 homens que seguiram Cristo até o deserto significam aqueles que, vivendo em meio ao mundo, fazem bom uso das suas posses exteriores. São alimentados com 5 pães, porque têm necessidade ainda de ser instruídos pelos preceitos da lei. Aqueles que renunciam ao mundo por inteiro são elevados pela refeição evangélica às mais sublimes alturas. Os vários ranchos em que se separam os convivas significam as várias igrejas espalhadas por toda a terra, que juntas fazem uma só Igreja Católica. Santo Ambrósio. Este pão que Jesus parte ao meio é, em sentido místico, a palavra de Deus, todo o discurso vindo de Jesus Cristo que, ao ser repartido, multiplica-se, pois com poucos discursos Nosso Senhor distribui alimento mais do que suficiente aos povos. Deu-nos discursos como pães que, vindo aos nossos lábios, multiplicam-se. São Beda. Para saciar as multidões esfomeadas, o Salvador não cria novas comidas, mas, tomando o que já tinham os discípulos, abençoa-o. Isto é porque, ao vir a carne, Nosso Senhor não anuncia senão o que já fora anunciado pelos profetas, mas exibe-nos as palavras da profecia grávida dos mistérios da graça. Olha para o céu para ensinar que é para lá que devemos dirigir a nossa mente, que ali deve ser procurada a luz da ciência. Parte os pães e os distribui aos discípulos para que os aprestem às multidões, porque foi aos discípulos que revelou os sacramentos da lei e da profecia, encarregando-os de anunciá-los a toda a terra. Santo Ambrósio. Não é em vão que os discípulos recolhem as sobras de pão das multidões. O que é divino, afinal, é mais fácil encontrar entre os eleitos do que no meio do povo. Bem-aventurado quem pode recolher as sobras dos versados na ciência de Deus. Por que motivo, porém, Cristo enche os 12 cestos, senão para cumprir o que havia prometido ao povo judeu? Dissera, com efeito, libertei os seus ombros do fardo, as suas mãos deixaram o cesto. Este é o povo que antigamente fora condenado a recolher lama em cestos, mas agora, graças à cruz de Cristo, trabalha para ganhar o alimento da vida celeste. E isto não é privilégio de poucos, mas de todos, pois dos 12 cestos, cada um para cada tribo, transborda o fundamento da fé. São Beda. Ou ainda, os 12 cestos significam os apóstolos e todos os doutores da igreja que os seguiram, do lado de fora desprezados pelos homens, mas por dentro repletos das sobras da comida da salvação. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.